Olá, muito bom dia. Toda sexta-feira tem o 8 em ponto e o programa de hoje é especial. Nós estamos aqui nos estúdios da RIC TV Record com o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, certamente um dos políticos mais polêmicos do Brasil e que veio a Curitiba e deu essa coincidência, deputado Bolsonaro. Bom dia. Essa felicíssima coincidência, diga-se de passagem. Como que o senhor interpretou e interpreta o que está acontecendo hoje, a 24ª fase da Operação Lava Jato, em que o alvo principal é o ex-presidente Lula? Eu estou me sentindo como um 7 de setembro, uma independência do Brasil. Esse governo estava nos arrastando, nos levando para o bolivarianismo, ou seja, para nos comunizar. E graças a Deus, com a descoberta desses escândalos todos, esse plano macabro, no meu entender, chegou no final da linha no dia de hoje. Porque, olha só, o próprio livro do Mujica, que é amigo de Lula e de Dilma, diz ex-presidente do Uruguai. Isso, diz claramente que Dilma Rousseff toma decisões de Estado dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Esse livro não vai chegar no Brasil, já tem 8 meses que foi lançado no Uruguai. Então, mais uma prova acontece aqui de que a roubalheira era o oxigênio para o poder absoluto, onde a nossa liberdade, pode ter certeza, seria ceifada no momento certo. Deputado, o que o senhor está fazendo em Curitiba? Eu venho para a audiência pública, era convidada pelo deputado Francisquini, na Assembleia Legislativa daqui a pouco, sobre guardas municipais. Esse é o tema principal da minha vinda aqui. E, coincidentemente, está acontecendo esse turbilhão aqui no Brasil, no tocante aí à prisão do ex-presidente Lula. E nesse turbilhão, ontem a revista Isto É trouxe uma informação a respeito da delação do senador Delcídio do Amaral, em que, entre outros fatos, cita uma possível interferência da presidente Dilma Rousseff para tentar atrapalhar a questão da Lava Jato. O senhor acha que, com isso, se forem comprovadas essas acusações do senador Delcídio, reacende a possibilidade de impeachment da presidente? Não há dúvida, né? Mas no meu pedido de impeachment, eu fundamentei basicamente no artigo 85 da Constituição. Incorre em crime de responsabilidade o presidente que interferir nos trabalhos do Legislativo. E a interferência nos trabalhos do Legislativo foi comprando um voto através do escancaramento das portas da Petrobras para que aquele grupo de políticos pudesse assaltá-la à vontade. Ou seja, enquanto a Petrobras estava sendo assaltada, tudo que interessava para o PT era aprovado dentro da Câmara e do Senado. No meu entender, isso até é uma prova até mais grave do que essa ora citada aqui, como você bem disse, nessa questão dela buscar atrapalhar, nomeando pessoas de confiança dela para tribunais superiores. Agora, deputado, o senhor é uma figura bastante controversa. Está longe de ser uma unanimidade na política brasileira, porque o senhor firmou a sua posição em algumas questões que são, de certa forma, até tabu na sociedade brasileira. E eu queria lhe fazer um ping-pong, lhe propor um ping-pong de assuntos que o senhor encabeçou. Por exemplo, maioridade penal para reduzir para 16 anos. O senhor é favorável ou contrário? A proposta mais antiga na Câmara, entre elas foi votada ano passado, é minha, é de 96. Ou seja, um moleque de 16 a 17 anos sabe muito bem o que está fazendo. E eles cometem seus crimes com requinte de crueldade, porque sabe da inimputabilidade, bem como sabe que os direitos humanos estarão presentes para defendê-los dessa barbaridade. O senhor é considerado pelos chamados movimentos de gays, lésbicas, transexuais e outras minorias de questão de gênero como um inimigo do LGBT. O senhor tem alguma coisa contra os gays e as lésbicas, por exemplo, deputado? Eu apareci nessa questão em 2010, quando nós evitamos que o MEC, naquela época do Lula ainda, distribuísse nas escolas públicas do ensino fundamental, ou seja, para criancinhas, material pornográfico homoafetivo. Ou seja, queriam combater a homofobia passando filmes pornográficos homoafetivos de meninas se beijando para criancinhas de 6 anos de idade. Sem argumento, a comunidade LGBT passou a me atacar como homofóbico. Não tenho nada a ver com homofobia, quero mais que os homos e os héteros sejam felizes dentro das suas intimidades. Agora, este material para criancinha de 6 anos de idade não posso admitir enquanto parlamentar. O senhor aprovaria uma emenda constitucional trocando a lei que está escrita na Constituição falando de casamento entre homem e mulher, independentemente de casamento de homem e mulher? O senhor aprovaria uma mudança na Constituição de casamento de pessoas do mesmo sexo? O que está na Constituição no artigo 226 é o seguinte: para fins de defesa do Estado,
é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como unidade familiar. Se alguém apresentar uma PEC nesse sentido, eu voto contra, porque eu entendo que a família tradicional está preservada na Constituição e assim deve ser. Porte de armas no Brasil. A posse eu libero para todo cidadão de bem, porque todo bandido já tem. O senhor liberaria a arma para qualquer brasileiro? A posse da arma de fogo para todo cidadão de bem. Eu sou amante da legislação americana no tocante a isso. Lá, só não compra fuzil quem não quer. Número de mortes violentas por 100 mil habitantes, 3. No Brasil, 27, onde a arma é completamente proibida. Até no Paraguai, onde a arma, de certa forma, é bastante liberal, o número de mortes por 100 mil habitantes é bem menor. Em qualquer estado do Brasil, onde há mais controle, mais gente devolveu armas, maior é o número de mortes por 100 mil habitantes. No tocante à posse, abriria para muita gente, para caminhoneiro. Posse é ter arma em casa. Posse é ter arma em casa. O porte, abriria sim. Hoje em dia, eu, como capitão do Exército, me submeto a uma bateria de testes para ter o porte de arma. Não pode, eu sou capitão de artilharia. Ou seja, quase ninguém pode ter porte de arma no nosso país. Por isso a violência. Aqui tem alguém armado? Acho que não. Eu gostaria que tivesse pelo menos metade armado aqui. Pode ter certeza que nenhum aventureiro entraria por essa porta aqui e realizaria uma carnificina nesse meio, porque saberia que ele pagaria com a sua vida. Então, inclusive, quando se fala em porte, eu daria para o fazendeiro fuzil, que eu entendo que a propriedade privada é sagrada numa democracia. A partir do momento que um fazendeiro não pode defender a sua propriedade rural dos marginais do MST, é sinal que não é dele essa propriedade. E quando a propriedade não é dele, é sinal que é do Estado. E se é do Estado, não temos democracia. Queria lhe ouvir também sobre os movimentos sociais, o MST em particular. O senhor também se notabilizou por ser contrário ao movimento sem terra. Por quê, deputado? Olha, a locomotiva da economia do Brasil chama-se agronegócio. Hoje em dia, o produtor rural não tem paz dentro da sua propriedade. E esses marginais do MST só produzem terror. Levam para o campo exatamente o terror. E nós temos que combater isso aí. Temos que dar meio para quem quer produzir, para quem trabalha no nosso país, defender a sua propriedade privada e defender a sua produção. Repetindo aqui, para mim, o cartão de visitas para o MST numa fazenda é um cartucho 762. Esse pessoal vai ter que trabalhar e deixar de viver nas custas do Estado através de dinheiro de ONGs repassado para eles. Mas isso não aumenta ainda mais a violência, deputado? Acabei de dizer que nos Estados Unidos a violência é infinitamente menor que no Brasil, porque lá só não tem arma quem não quer. Quem é que vai invadir? Quando eles entram numa fazenda, eles destroem a propriedade, destroem as benfeitorias, tocam fogo em plantação, matam gado, queimam tratores. Isso é uma violência. A violência contra o patrimônio. E esse pessoal tem que respeitar. O que o MST produz? Não produz nada. O MST é o exército do PT. E desconfiamos que eles, inclusive, estejam muito bem armados. Isso ameaça a democracia. Eu, armado, evitaria a violência. Uma mulher armada evita ser estuprada. Eu defendo a mulher através, caso ela queira ter uma arma dentro de casa, que a tenha. E para muitas delas, de acordo com a formação e alguns poucos testes, possa até portar uma arma. Aborto. O senhor seria favorável a uma proposta de descriminalizar o aborto, por exemplo? O aborto em geral? Enquanto parlamentar, meu voto seria contrário. Se um dia for presidente da República e passar na Câmara e Senado, terá o meu veto aposto enquanto presidente. Na questão do aborto, portanto, do feto com microcefalia, de eventual dano à criança, no caso de contaminação por Zika vírus, o senhor também seria contrário? Seria contrário. O Supremo deu direito ao aborto no caso de anencefalia. Quando não tem o cérebro, não tem o cérebro, né? Talvez o Supremo interfira nessa questão também, o que eu acho um perigo. Porque começa a interferir nessas questões, daqui a pouco está interferindo em questões outras voltadas à política e à democracia, que deve ser decidido pelo Parlamento e não pelo Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo em que o senhor obtém enorme destaque, os seus críticos também. Hoje o senhor vive uma relação lá de muita crítica, principalmente com dois deputados. Deputada Maria do Rosário, do PT, e o deputado Jean Willis, do PSOL. O senhor, inclusive, numa entrevista, chegou a chamar a deputada Maria do Rosário de vagabunda. Sim. O senhor se arrepende de ter usado essa expressão, deputado? Em hipótese alguma. Eu estava defendendo as mulheres no Brasil. Era o caso conhecido como Champinha, onde esse marginal, menor de idade, e mais 4, por 5 dias, em rodízio, estupraram uma menina de 16 anos de idade. No último dia, ela foi decapitada pelo Champinha. E nesse embate, no Salão Verde, ao qual fui convidado para falar
para a Rede TV, ela estava defendendo o Chapinha como uma pessoa que não soubesse o que estava fazendo. E eu, logicamente, numa medida antagônica dela. Dado momento, ela, perdendo a linha do debate, me chamou, e as imagens e o som estão aí para quem quiser ter acesso, me chamou de estuprador. Lógico, eu sou um cidadão, chefe de família, pai, casado, não ia levar para casa essa pecha de estuprador. E daí eu dei o devido toco nela, onde apareceram essas palavras aí. E o senhor disse naquela entrevista, bate que eu te bato. Ela falou, você vê na fita, te dou na cara. Não é porque ela é mulher, vai dar na minha cara, ainda mais sem razão. Ali é o lugar do debate, de palavras. E ela me assume de agredir, dando um tapa na minha cara. Se tivesse dado, levaria também. E o Jean Willis? Você Por pode que ver. tem essa briga sua com o Jean Willis? Eu combato o Jean Willis em suas ideias. Tanto é que você pode ver, eu não tenho preconceito no tocante a ele. O ano passado, entrando no avião da TAM, por coincidência eu estava do lado dele, eu entrei filmando, ao sentar-me do lado dele, ele simplesmente me abandonou. Se eu tivesse feito isso, eu estaria agindo com preconceito. Posso aprovar ou discutir com o Jean Willis, que tem uma proposta que permite um menino de 12 anos de idade fazer cirurgia de sexo, independente da vontade dos seus pais? Ou seja, para o Jean Willis, um garoto de 12 anos de idade pode trocar de sexo, mas um 17 não pode responder pelos seus crimes. Muito bem, a gente fez questão aqui nessa entrevista de conhecer um pouco mais do pensamento do deputado Jair Bolsonaro, porque o seu nome é lançado e é posto, deputado, como pré-candidato a presidente da República pelo PSC, o seu novo partido. O senhor tem disposição para concorrer à presidência ou esse nome está lançado aí pelas redes sociais e não é isso que o senhor deseja? Não, é isso que eu desejo. Depende do partido, obviamente, né? O parlamentar geralmente está numa zona de conforto. Eu sou estilingue, não sou vidraça. E estou jogando fora, pretendo, né, uma reeleição tranquilíssima de deputado federal do Rio de Janeiro para aceitar esse desafio. Eu quero estar no xadrez, no debate político de 2018, para mostrar que o Brasil é muito maior do que Bolsa Família e Pronatec. Esse Brasil tem tudo para nós sermos felizes e sermos realmente uma potência do primeiro mundo. Não é exatamente porque se discute questões menores por ocasião de campanhas eleitorais. Eu quero mostrar a riqueza do nosso Brasil. Por que o turismo, que nós temos potencial para ser um dos melhores do mundo e mais vantajoso, é o 44º? Por que comércio apenas com o Mercosul? Basicamente não temos comércio com o mundo todo. Por que Dilma Rousseff negou receber as credenciais do embaixador de Israel? Por que ela agora, na sua mensagem de começo de ano na Câmara, falou em abrir comércio com o mundo todo e omitiu o nome Estados Unidos? Por que essa pinimba com países democráticos e ricos? Deputado Jair Bolsonaro, muito obrigado pela presença aqui à RIC TV Record. Rivaroli, é o seguinte, o homem é polêmico. E quis a coincidência que ele estivesse em Curitiba logo hoje com a 24ª fase da Operação Lava Jato. Aí não dá. Ô, Denian, ontem a gente falava que o deputado Jair Bolsonaro é mais ou menos um trator na lavoura sem freio, desgovernado. Ainda descendo a ladeira. Não, descendo a ladeira ainda, pegando a plantação de café e levando tudo. Você não sabe o quanto repercutiu isso nas redes sociais. Depois a gente fala desse assunto. Um abraço, Denian. Um abraço. Até segunda.